Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal Bom Pastor Connect. Hoje, domingo, dia do Senhor, um domingo muito especial, pois celebramos com toda a Santa Igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essas grandes colunas da nossa Santa Igreja que nos levam a aderir à fé em Cristo Jesus pelo testemunho de cada um deles. Por isso, seja muito bem-vindo neste domingo para juntos celebrar esta solenidade e assim acolhermos esta palavra de salvação que é o próprio Cristo que fala a nós para iluminar não só esse dia santo, mas também para ser luz para a nossa semana que se inicia. Por isso, vamos acolher esta palavra do Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos solenemente São Pedro e São Paulo. Como eu dizia no início, eis as grandes colunas, porque servem para nós como sustento da fé. Temos a base que é Cristo Jesus, a edificação da igreja por meio do fundamento dos apóstolos. Ao celebrarmos essa solenidade, celebramos o nosso compromisso de fé, uma fé assumida pelos apóstolos, testemunhada, uma fé que fez com que Pedro, o primeiro chefe dos apóstolos, o pescador, se tornasse pescador de homens, quando o Senhor o chamou ao lançar as redes para as águas mais profundas. Esta é a missão de podermos, pelo testemunho de Pedro, também lançarmos as redes e principalmente professar a fé, que é o que o Evangelho de hoje nos ensina, mostrando até mesmo que o modo como devemos responder a esta pergunta de Jesus: quem dizeis que eu sou? É pela fé, porque senão corremos o grande risco de falar de Cristo só da boca para fora. Mas eis que o responder é com a vida, eis que responder quem é Jesus é aderindo a fé a Ele, de podermos nos comprometer em sermos discípulos, de poder responder que Jesus é aquele que me leva a servir, é aquele que me leva a lançar a rede, é aquele que me leva a testemunhar, a evangelizar. Assim, nós somos exortados por essa palavra a responder junto com São Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao proclamarmos isso, reconhecemos a divindade de Cristo na sua
humanidade. Cristo, na sua natureza humana e divina, que se torna a perfeição pela qual nós somos chamados a segui-lo, a anunciá-lo, a poder imitá-lo através dos nossos gestos, através das nossas atitudes. Assim, temos o testemunho de Pedro. Pedro, que significa pedra, pedra viva, rocha. E aí Jesus fala para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim somos nós chamados a sermos pedras vivas do Senhor no testemunho, sermos pedras vivas do Cristo em nossas casas, sermos pedras vivas do Cristo na comunidade, no sentido dessa edificação santa. Buscamos a santidade e por isso nada melhor do que a fé como caminho para alcançar esta graça junto de cada um de nós. É sermos pedras vivas do templo santo do Senhor, que é a nossa casa, que é o nosso coração. Assim também temos o testemunho de São Paulo, apóstolo, aquele que antes do encontro com o Senhor nós o chamávamos de Saulo, mas eis que no encontro com Cristo o Senhor toca o seu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo entende e reconhece quem é verdadeiramente o Senhor, quem é verdadeiramente Cristo Jesus. E a partir disso, Paulo, apóstolo, o grande missionário da igreja. São Paulo, que sempre nos exorta com as suas cartas nas celebrações dominicais, as cartas de Paulo, que tem uma riqueza profunda, que vale a pena depois em casa, querido irmão, querida irmã, viver essa profundidade de estudar, de ler mais as cartas de São Paulo, apóstolo. Este grande santo, este grande missionário, que com a sua vida combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Paulo, que abraçou a missão de ser essa grande coluna da igreja. Por isso mesmo, com ele nós aprendemos também a sair do nosso comodismo, a sair até mesmo de tudo aquilo que nos amarra, que nos prende, para anunciar Cristo, para sermos também os missionários de hoje, para podermos ir à luta, como São Paulo nos ensina, para podermos até mesmo cobrar de nós mesmos: ai de mim se eu não evangelizar. Por isso, no testemunho de Paulo, nós somos chamados até mesmo nos perguntar: eu tenho evangelizado, eu tenho anunciado Cristo na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver? Que possamos aprender de Paulo a missão, o anúncio, o testemunho do Evangelho. Que possamos aprender de Pedro a fé, a força, a rocha viva, para podermos permanecer firmes no Senhor. Pedro, que entregou a sua vida pela cruz. Paulo, que entregou a sua vida pela espada. Que no martírio destes grandes santos que viveram esta fidelidade, esta autenticidade até o fim, possamos também lutar por sermos uma igreja viva, uma igreja participativa, uma igreja que anuncia com toda a coragem de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que esta igreja viva, igreja forte, cujo poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Por isso nós estamos hoje celebrando esta alegria da presença dessas grandes colunas para a edificação desta igreja. Edificamos a igreja do nosso coração, a igreja da casa, a igreja da acolhida, para podermos alcançar a igreja celeste, a igreja do céu, aonde os santos e santas estão junto de Deus, para poder contemplar a coroa da vitória por toda a vida, por toda a entrega que cá na terra vivenciaram, assim como São Pedro, assim como São Paulo. Que o Senhor nos dê esta graça deste encontro com a sua palavra neste domingo, para podermos então ter em nós esta graça,
essas características fortes de Pedro e Paulo, para podermos então ser igreja cuja base é Cristo Jesus, cuja base é o Senhor, é aquele que nos deseja alcançar a graça da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, e pela intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre você, sua casa, sua família, sobre o seu domingo, a sua semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, feliz domingo, feliz dia do Senhor, feliz dia de São Pedro e São Paulo. Que você possa viver esta alegria de estar com Cristo vivo no coração. E assim, compartilhe esta reflexão com os seus amigos, com os seus familiares, para que mais irmãos e irmãs venham viver a alegria dos frutos da palavra de salvação através da reflexão do Santo Evangelho. A todos o meu abraço com muito carinho e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.